Tribuna Livre chegando terça-feira, 1º de abril de 2025. Eu sou Juliana Lima. Vamos juntos até o meio-dia. Lembrando que você também pode acompanhar o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral. Segue as nossas comunidades no Instagram, Rádio América Oficial e TV Horizonte Oficial. Comigo, Suelen Ogando. Bom dia, Suelen. Bom dia, Juliana e todos que estão com a gente nessa manhã. Olha, hoje é o que, gente? É o dia da mentira. E no programa vamos falar de uma mentira que tem causado inúmeros danos à nossa sociedade. Que é o quê? As fake news. O termo é em inglês, mas se tornou popular, né, gente, em todo o mundo para denominar informações falsas que são divulgadas em redes sociais e compartilhadas pelo WhatsApp. E as fake news estão sendo discutidas no Congresso Nacional. E na nossa Câmara Municipal está tramitando um projeto de lei para implementar nas escolas o ensino sobre o fake news. E o autor do projeto é o vereador Pedro Rousseff, do PT, que explica a iniciativa. Vamos ver. O nosso projeto de lei do ensino anti-fake news, ele consiste basicamente em colocar em todas as escolas municipais de Belo Horizonte aulas e cursos para poder formar a nossa juventude, principalmente os mais jovens, a terem pensamento crítico nesse século XXI, em que tudo é conectado e que a gente não consegue mais, com facilidade, diferenciar uma notícia, uma informação verdadeira de uma falsa. Então, esse ensino, esses cursos nas escolas municipais vão capacitar os nossos alunos a conseguirem na prática identificar o que é verdade e o que é mentira e compartilhar, portanto, a verdade. Isso, gente, não tem nada a ver com ideologia, com partido, tem a ver com a verdade. Nós não estamos aqui reinventando a roda. A Finlândia já faz isso tem pelo menos 5 anos e nos rankings de o quanto a população cai em fake news, a Finlândia está lá embaixo com o país que menos cai em fake news. Enquanto isso, o Brasil, infelizmente, muito também por conta da falta desses cursos, nós estamos lá em cima do ranking, como a população do mundo inteiro que mais cai e dissemina as fake news. Então, o que a gente puder fazer para compartilhar para o Brasil inteiro esse projeto, para capacitar os nossos alunos e jovens, nós vamos fazer. É isso mesmo. Olha, e daqui a pouco vamos falar mais sobre este assunto. Mas já me conta aqui no WhatsApp, que é o nosso 99412-2179. Você já caiu em fake news? Quando você recebe um WhatsApp, você pesquisa se é verdade? Mas não vale mentir não, hein, gente? Eu estou esperando a sua interação com a gente aqui no nosso WhatsApp. Pode mandar uma mensagem de texto ou áudio, mas participa com a gente quer te ouvir, não é mesmo, Juliana? É isso, Suelen. Hoje também a gente vai falar sobre mudança de carreira. A transição de carreira é quando um profissional decide mudar de área de atuação. Pode acontecer por insatisfação profissional, dificuldades no mercado de trabalho, desejo de desenvolver novas habilidades. Você já sentiu essa vontade? O que te impede, hein? A advogada Camila Dias conta como foi a transição de carreira dela. Quero saber sua opinião. Vamos ouvir. Fui repórter de polícia durante 10 anos. A minha transição de carreira começou em 2015, quando eu percebi que eu não estava tendo tempo de cuidar do meu filho, que à época iria completar 1 aninho de idade. Eu e meu marido conversamos e decidimos que eu precisava mudar de profissão. Não foi fácil. Durante 9 anos eu me perguntei o que eu fazia no jornalismo que me deixava muito feliz e eu não conseguia fazer no direito. É importante eu dizer para vocês o seguinte, que para fazer essa transição, nós fizemos todo um planejamento. Nós nos planejamos financeiramente e eu também fiz terapia. Até hoje eu faço terapia, inclusive. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Para entender todas essas questões e encontrar o meu lugar na advocacia. Encontrei. Hoje eu atuo na advocacia familiarista, sou advogada especialista em direito das famílias e procuro ajudar os clientes nesta questão da prevenção para o divórcio, para evitar que eles façam com seus filhos o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu acabei sendo a corda do cabo de guerra de um divórcio. Então foi assim, planejamento financeiro, terapia e muita resiliência. No final dá tudo certo. É interessante essa opinião da Camila, né, gente? Transição de carreira nunca é uma coisa muito fácil. A gente, principalmente quando chega nessa meia-vida, né, 40, 50 anos, são muitos desafios, né? Muitas questões que a gente pensa e principalmente muitas vezes a questão financeira pesa muito.
E outra coisa que eu percebo também, Suelen, além da questão financeira que faz muitas pessoas mudarem, é essa questão da qualidade de vida, né? Sim. Hoje a gente, inclusive, vê que essa geração atual, a geração Y, ela tem muito essa questão, né? Ela não quer mais se dedicar como a gente se dedicou a vida inteira, né? Isso vem vindo aí de uma herança dos nossos pais, dedicar tanto tempo às carreiras. Elas querem outras coisas, inclusive estão considerando nem ter mais CLT. Você já viu isso? Inclusive, né, Juliana, muitas antigamente falavam assim, vou queimar minha carteira de trabalho, É né? A gente verdade. ficava anos na carreira, né, dentro do trabalho. E muitos hoje dessa geração, né, que conforme você citou, ela não está preocupada não. Tô bem no trabalho, vou continuar assim, não, tô trocando. Eu só ainda não entendi muito bem como é que esse povo ganha dinheiro, sabe? Diz que essa coisa da internet vem aí muito forte, mas eu sempre fico me perguntando se cabe espaço, né? Se tem espaço para todo mundo ainda. É uma questão, daqui a pouco no programa a gente vai tratar sobre esse assunto, a gente vai ouvir duas especialistas aqui em recolocação profissional para saber, né? Camila deu a opinião dela. O que ela fez? Guardou um dinheiro para poder conseguir fazer essa transição, fez terapia para ajudar a entender ela, né? O que motiva a começar uma nova carreira? Muitas vezes a gente sabe, né? Por que a gente está querendo. Mas para se manter nessa nova carreira também, essa nova carreira também, a gente tem que delimitar muito bem, né? O que é. Principalmente quando a gente tem filhos, né? É que nem ela comentou também. Quando você tem o fator filho, aí pesa muito, porque a gente quer dar uma qualidade de vida, uma educação, né? Isso tudo realmente implica quando for realmente pensar nessa questão de transição de carreira, né? Mas manda aqui pra mim, você, WhatsApp, 994122179. Você já pensou em mudar de carreira? O que te impede, hein? Se você já pensou, né, em mudar de carreira, para qual carreira que você migraria? Qual que é a sua carreira atual e para qual carreira que você migraria? Inclusive, então eu vou te perguntar, Ju, eu sei que nós estamos aqui felizes aqui no Tribuna Livre e tudo, mas se você não fosse jornalista, o que você seria? Ó, eu ainda penso nisso ainda, tá? Não vou chique. mentir pra você não, porque assim, a carreira de jornalista, gente, é uma missão mesmo. Eu costumo dizer que é uma missão missionária. Então, assim, se eu fosse migrar, eu ia para uma coisa completamente diferente, menos estresse e por aí, tá? Ó, vamos falar sobre esse assunto, mas você que acompanha na TV Horizonte agora, a Suelen chega com as capas dos principais jornais do país. Fica aí. Olha só, hein, gente, não é novidade para ninguém que a Prefeitura de Belo Horizonte tem feito a parte dela no combate à dengue, à zika e à chikungunya. Até hoje foram mais de 600 atendimentos de solicitação de vistoria. O que talvez você não saiba é que mais de 86% dos focos estão nos domicílios, ou seja, agora é com você. Bora acabar com o mosquito aí na sua casa? Saiba mais em pbh.gov.br/dengue. Prefeitura de Belo Horizonte, trabalho, energia, coração. Vamos agora de notícia. Gente, a repórter Milene Alves traz informações sobre a audiência pública que vai discutir a privatização do Hospital Maria Amélia Lins aqui em BH. Vamos dar uma olhadinha. Nesta terça-feira, a partir das 4 horas da tarde, uma audiência pública vai debater mais uma vez a gestão e o funcionamento do Hospital Maria Amélia Lins. O governo de Minas Gerais e a FHEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, publicaram no início do mês de março um edital para a seleção de consórcios públicos ou entidades sem fins lucrativos que desejam administrar o hospital. No dia 19 de março, a deputada estadual Beatriz Cerqueira enviou um pedido de cancelamento do documento. Para a audiência desta terça-feira, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, estão confirmados o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, a presidente da FHEMIG, Renata Ferreira, e representantes do Conselho Estadual de Saúde. O Hospital Maria Amélia Lins está com bloco cirúrgico interditado desde janeiro. Representantes de sindicatos e conselhos que realizaram visita técnica ao local informam que agora o hospital se encontra totalmente fechado. Repórter Milene Alves. É isso mesmo, pessoal. Olha, vamos fazer mais um reforço aqui, né, Ju, para o pessoal participar aqui Bora com a gente. lá. Nós estamos falando de fake news, pessoal. Eu quero saber se vocês já caíram em alguma fake news, né? Tem as pegadinhas também, né? Além das fake news, tem as pegadinhas de alguém fazer uma brincadeirinha. E sem falar também que tem aquelas coisas da infância nossa, falando que não pode tomar manga com leite, lembra disso? Ah, mas tem coisa muito séria também, né? Tem coisa mentira séria brava aí.
né, que inclusive já fez vários estragos aqui na nossa política. E a gente perguntou no nosso Instagram, lá no Rádio América Oficial, você já caiu numa fake news? Vamos ver a resposta? Muito bem. Então, 57% diz que sim, que caiu em fake news. 0% sim, mas nunca compartilhou. E 43% nunca caiu porque sempre conferiu as informações. Maravilhoso. Temos esperança nesse país, não é mesmo? Muito bem. Vamos aguardar, né? Você vai participando aí no 994122179. Responde aí, você já caiu numa fake news? Fala pra gente também sobre recolocação no mercado de trabalho, tá bom? Vamos falar de notícia. A Prefeitura de Belo Horizonte segue com vistorias em veículos para medir poluentes do ar. A repórter Letícia Bessa tem os detalhes. Desde 2024 até esse mês de março, a Operação Oxigênio da Prefeitura de Belo Horizonte realizou mais de 1.500 vistorias para medir a emissão de poluentes em veículos a diesel. O principal objetivo, segundo o Executivo Municipal, é reduzir a poluição veicular e ajudar na melhora da qualidade do ar na capital. Considerando apenas este ano, foram mais de 280 vistorias, resultando em 13 multas aplicadas a donos de veículos. Ainda segundo a Prefeitura, a fiscalização tem priorizado ações em veículos movidos a diesel, como caminhões, ônibus, vans escolares, ambulâncias e transporte coletivo. Entre os principais motivos para a aplicação de multas estão o não comparecimento à inspeção veicular, a não conformidade com os padrões de emissão de poluentes e a reprovação nos testes realizados no ponto fixo de medição. Os valores das multas podem superar R$ 4.800. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. Essa questão dos combustíveis fósseis, eu acho que é o maior desafio do momento, né, da nossa atualidade. Como é que a gente faz, né, gente, para poder substituir esse monte de carro aí, jogando esses poluentes no meio ambiente? Ontem, Suelen, peguei um Uber e aí era um carro elétrico. Aí eu fiquei até impressionada, porque eu falei assim, gente, mas esse carro parece tão bonitinho, parece um Ford Ka, mas por dentro muito aconchegante, muito espaço. Eu estava conversando na redação sobre isso, porque os carros elétricos surgem aí como uma opção, né, para a gente acabar com os combustíveis fósseis, mas vem com outras questões também, que é a exploração de lítio, né, afinal de contas, aqui no nosso norte de Minas mesmo, né, a gente já tem grandes problemas por conta dessa exploração de lítio, que começou agora. Então, assim, acaba com uma coisa e começa com outra. Mas pensando assim, poluentes, sim, o carro elétrico seria a solução. E aí o Marcos, nosso produtor, o Marcos assim, Juliana, eu falei, mas como é que faz, né? Como é que abastece esse trem? Que tem que ter tomada? Ele falou, não, Juliana, o negócio já vem meio com uma tomada, se você quiser comprar. Agora já tem até carros que você aperta um botãozinho e ele meio que já recarrega automaticamente. É muito interessante. É o futuro. Para você que nos acompanha pela TV Horizonte, Suelen chega com informações sobre vagas de emprego na área da saúde, hein? Voltamos já. De volta com o nosso Tribuna Livre. Vamos falar agora sobre transição de carreira. A gente está recebendo aqui a Paula Salgado, que é CEO da PS Inteligência em Contratações Estratégicas. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada, gente. E também recebemos a Andiera Martins, que é CEO da MBRH, que é especialista em recolocação profissional e transição de carreira. Seja bem-vinda também, viu? Obrigada. Ô, gente, CEO é um negócio muito chique, né? Chiquíssimo. Vocês estão tudo rica, né? Não, tô achando. Falei, né? Quando as pessoas começarem a valorizar mais ainda a necessidade de tudo desse casamento aqui, a gente chega Mas lá. conta pra gente esse casamento, porque é uma recolocação profissional, né? Como é que fica todo esse casamento? Explica pra gente. Uma recolocação e a outra, transição de carreira. Transição de carreira. Contratação. Eu brinquei com a Paola, né, que é o casamento perfeito, porque eu trabalho com a recolocação profissional e assessoro os profissionais que estão em busca de uma nova posição, buscam um novo desafio. E a Paola precisa aí dos profissionais. Exatamente. Não é isso, Paola? É isso mesmo. Aí a gente já entra desse outro lado, né? Então a gente atua já nas empresas
buscando esses profissionais que estão querendo mudar, sair de onde estão, né? A gente fala hoje que a maioria dos processos em que a gente faz, as pessoas estão satisfeitas, estão felizes aonde estão. Então é esse trabalho de encantar e falar, olha, existe um lugar melhor. Um lugar que mais do que você deseja, você pode ter. E aí vem aí as pessoas que estão em transição, ou que às vezes estão aí querendo realmente dar um outro passo, né, na carreira, e aí a gente busca essas contratações. Vamos falar dessa questão da transição de carreira, né? Eu até penso assim, que hoje em dia a gente está falando mais sobre esse assunto, porque a gente 40, 50 anos, a gente não teve muitas oportunidades de ficar transitando de carreira, não. A gente escolhia uma faculdade, ia muitas vezes assim, até as nossas origens familiares, né? Os pais não tinham feito curso superior, muita gente, né, entrou nesse curso superior mais tarde, né, mais nessa faixa etária, mas hoje em dia a gente está ouvindo falar muito nisso, principalmente dos jovens que não estão muito querendo ficar numa carreira a vida inteira, se não tiver os benefícios para isso, né? O que vocês têm percebido sobre isso? Sim, vamos lá. A gente tem uma diferença muito grande entre as gerações. Eu falo que a geração aí daquele profissional que hoje está na faixa de 40, 50 anos, ele tem valores muito diferentes dessa geração de 20, 30 anos. O que motiva um não é o que motiva o outro. E esse é o grande desafio das empresas, né, Paola? Esse casamento, porque muitas vezes numa equipe a gente tem aí esse profissional de 20, mas também tem aquele profissional de 50. Que geralmente é o gestor, a liderança, né? E aí bate de frente. E aí como fazer com que essas pessoas produzam bem, se relacionem bem e gerem aí um bom resultado para a empresa. Então a gente tem esse grande desafio porque, como você disse, são gerações que têm motivações diferentes. Né? Enquanto a gente tem aquela geração dos 40 e 50 mais, que preza pelo que é concreto, né? Cumprir bem as regras também. Aquela né? visão padrão, de médio e longo prazo, a gente tem essa geração de vindo mais nova que quer o que faz sentido. Sim. Ele quer sentir prazer no que ele faz. Ô, Paola, e esse povo chega para você como? Uai, não chega. Aí entra esse trabalho. Mas não chega assim, o que chega, chega menos, porque é isso, é uma geração talvez mais incomodada, mas não quer dizer que eles estão procurando. Hoje a gente fala que esse trabalho de headhunter, ele realmente é um hunter. Então ele vai atrás, tá, gente? Ele vai atrás. Então assim, deixou há muitos anos o nosso trabalho de ser aquele lugar que as pessoas se candidatam a um trabalho. Não, hoje a gente tem esse lugar de, olha, eu tenho esse lugar aqui que é melhor para você e que pode ser interessante para você. Então essas pessoas chegam muito menos. Claro, tem um trabalho de referência. E onde que você vai atrás desse povo? É LinkedIn? LinkedIn ainda é forte? Não, olha, eu vou contar o doce todo, né? Mas a gente tem o LinkedIn, a gente tem as redes sociais, a gente vai atrás das próprias redes sociais. A gente tem MB. Né? Eu estava falando aqui porque... O que é isso, gente? MB? MB não, MB é a daqui. empresa MB sua empresa. Que faz essa ponte. O que acontece hoje? Qual é a grande dificuldade de mercado mesmo? E a gente estava conversando sobre isso. Os RHs, na sua maioria, claro, é difícil eles conseguirem pegar esse match de a pessoa que precisa, que quer, que está com vontade, com a empresa. As pessoas não estão dizendo sobre isso. Olha, eu estou aqui, eu estou procurando emprego. Nem quando estão no LinkedIn falando assim, estou disponível? As pessoas às vezes não olham bem para elas, né? Engraçado isso. Quando você está procurando emprego, né? Será? É verdade. Não olha. Então, assim, é um trabalho muito mais de conexão. Mesmo, sabe? De entender um profissional no momento em que ele está, e aí entra muito esse trabalho da consultoria, que eles conseguem dizer, olha, este profissional está nesse momento, você está me dizendo que você tem essa vaga, eu estou te contando que tem gente que está podendo, que está querendo. Então hoje a gente tem, é de verdade, assim, vai depender muito do projeto. A gente realmente se torna um caçador de talentos. E hoje vocês observam que tem mais o que mudança? Em qual setor que vocês observam que tem uma maior mudança, recolocação, que as pessoas estão em busca? É informática? Está nessa área? Passou. Não, passou? Gente, o mundo tá rápido demais. Passou, né? Eu não sei do seu lado, assim, mas do nosso lado hoje, que eu falo, né? Os RHs é a bola da vez. Ou a gente mostra o real valor do que a gente faz, o núcleo em todo de RH, porque as empresas estão procurando RHs para realmente cuidar das pessoas. Falta mão de obra também? Muita. E aí a gente precisa trazer para essa pauta que muitas vezes os profissionais, eles não sabem o que eles querem também.
Então, como que é importante esse processo de autoconhecimento? Da pessoa entender o que eu tenho, o que eu já fiz, qual que é a minha trajetória e o que eu posso ofertar para as empresas. Quando a pessoa não tem esse conhecimento, não tem essa clareza, muito provavelmente num processo de seleção, ela não vai ser bem avaliada. Ela não vai ter clareza, ela não vai conseguir direcionar, ela não vai conseguir se valorizar. Então, tanto que é importante aí essa clareza, esse movimento. E a Paola trouxe um outro ponto também que me fez lembrar aí da importância do networking. Como que as pessoas hoje precisam investir no networking. E aí, gente, a gente precisa lembrar que networking é um processo. Você não conhece uma pessoa aqui hoje e automaticamente ela vai te gerar algum retorno. Não, a gente precisa entender que networking é um processo. Eu brinco muito que é uma semente que você planta e para ela dar frutos, você precisa cuidar dessa semente. Mas no mundo corporativo tem um peso enorme e pode te abrir muitas portas. Então, agora quando a gente fala transição de carreira, a gente até ouviu um depoimento mais cedo de uma colega, até que foi colega minha do jornalismo, que ela saiu do jornalismo e resolveu ir para advocacia. Por várias questões, né? Tempo com os filhos, né? Porque hoje ela também está numa carreira mais autônoma, não precisa tanto de CLT. E aí ela colocou uma questão muito interessante, que a trajetória dela foi juntar um dinheiro para poder fazer essa transição, né? E fazer terapia para entender isso que você autoconhecimento, né? Muito importante. É por aí? Que dicas que vocês dão para poder fazer essa transição, para poder chegar depois no mercado com um discurso, né, que seja mais confiante? O que você acha? Eu acho que faz super sentido, porque quando a gente fala de transição de carreira, a gente precisa entender que é um processo, que na maioria das vezes não é algo que vai acontecer num intervalo curtíssimo de tempo, não é, opa, decidi mudar de carreira, semana que vem eu tô... Não, gente, e por isso que tem a importância, né, eu destaco a importância do autoconhecimento, do planejamento, você tem que saber onde você está, o que você tem para oferecer e onde você quer chegar. E essa questão do financeiro pesa muito. Porque se você rápidas, tem... Né? Exatamente. E precipitadas. Sim. Se você tem uma reserva financeira, isso te traz aí uma condição de respiro. E até segurança, né? Eu posso avaliar, eu posso ver o que faz sentido para a minha vida profissional e eu posso tomar a melhor decisão. Agora, se eu tô com a corda no pescoço, como que eu faço isso, gente? Não é transição. Não é transição. Ô, Paola, agora tem uma outra questão que eu acho que é importante, e a gente estava falando também, você precisa de entender mercado. E entender mercado faz parte da vida de qualquer profissional o tempo inteiro. Porque do mesmo jeito que ela tem que entender onde ela quer chegar, o que faz sentido para ela mas qual é o mercado que vai me aceitar? E, gente, tá cheio de vagas interessantes, importantes, mas que muitas vezes existem sim profissionais. Então, eu não concordo que falta profissional. Faltam os profissionais entenderem que, olha, eu tenho fit para esse lugar. Eu sei realmente, eu posso realmente ajudar aquela empresa ou ajudar naquele setor. Então, esse entendimento de mercado ele é muito importante. Nós estamos com uma interação agora no WhatsApp, claro. Vamos ver? Olha só que bacana, gente. Olha, o Sérgio Nogueira. Bom dia, graça e paz. Muitas vezes as empresas querem empregados com experiências, por isso a falta de trabalhadores em certas áreas. Sérgio Nogueira, do bairro Concórdia. Um abraço. Vocês concordam isso, meninas? Rapidinho? Mais ou menos. Concordo, mas a gente fala que existe esse papel do RH. Todo mundo está procurando as mesmas coisas. As empresas estão procurando os mesmos profissionais. E aí é onde encontra o problema. Se está todo mundo procurando a mesma coisa, falta gente. É um fato. Qual é o papel dos RHs, dos headhunters e tudo mais? Olha, ô empresa, você vai discutir com o mercado inteiro? Nós vamos por esse caminho? Vamos olhar para as pessoas que não têm necessariamente as experiências que a gente precisa, mas têm a qualificação comportamental? É uma pessoa madura? É uma pessoa que quer essa transição? Então, depende. Mas, sim, eu acho que existe muito mais um problema de ter RHs, headhunters, que consigam abrir o olho para as empresas de que você pode e precisa de profissionais que não necessariamente estão prontos
tecnicamente. Maravilha, meninas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Foi rápido, mas foi intenso, viu? Muito Gostei bom. demais Em das poucos dicas. minutos, muitas informações. Vou agradecer demais aqui a Paola Salgado, que é CEO da PS Inteligência em Contratações Estratégicas, e também a Andiara Martins, que é CEO da MBRH, especialista em recolocação profissional e transição de carreira. A gente vai para o intervalo, voltamos já falando de fake news. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Tribuna Livre, terça-feira, 1º de abril. Ó, nesse dia da mentira, a gente vai falar sobre essa mentira que está mudando a nossa sociedade, não é mesmo? As fake news. Estamos recebendo aqui no estúdio o professor de Direito da PUC Minas e da Universidade Federal de Minas Gerais, também presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz de Belo Horizonte, José Luiz Quadros. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço o convite. E para agregar no nosso debate, está conosco também o professor do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas, que é diretor acadêmico da PUC Minas lá do Lourdes, Marcos Arraes. Seja bem-vindo, viu, professor? Obrigado, gente. Bacana demais. E, ó, gente, vamos começar já com as interações, hein? Já tem interações chegando aqui para nós na nossa tela. Vamos ver qual que é agora. Muito bem. Bom dia. Sobre a mentira, pior que a fake news, são as promessas dos políticos em época de eleição. É muita mentira. Abraço do Otacílio de Itabirito. Um abraço, concordo realmente, viu? Vamos ver, tem mais uma? Bom dia, né, que é do Sérgio Nogueira. Bom dia, Graça e Paz. Sobre o assunto das fake news. Nunca cai em fake news. Nunca caia, deve ser. Nunca caia, né? Sempre procure saber a fonte da informação de determinados assuntos. O Sérgio Nogueira, do bairro Concórdia. Olha, gente, hoje tá bombando, tô gostando de ver. Mais uma, vamos lá. O Marcelo, que diz, bom dia, meninas, paz e bem. Nunca caia em fake news, porque... eu nunca caí em fake news, pois sempre busco as fontes. Mas os campeões de fake news são motoristas de aplicativo. Semana passada peguei um, mas ele contou tantas mentiras que a viagem foi uma tortura. Ê, Marcelo! É desse jeito. O que vocês acham de fake news? Professor José Luiz, vamos começar com o senhor. Fake news virou o grande desafio da nossa É um problema, sociedade, né? Porque é difícil, e a gente vê pelas observações ali, porque antes a gente tinha alguns meios de comunicação mais confiáveis. Hoje a gente está vivendo algo que a gente chama de uma guerra híbrida, um conceito que não é um conceito novo, é importante, que entra o conceito, por exemplo, de guerra econômica, guerra comercial, guerra cibernética, guerra eletrônica, guerra de afetos, né? E um dos mecanismos de guerra, né, é justamente a mentira. E a mentira está espalhada, então é muito difícil a gente identificar. É grave quando a gente pensa que nós estamos perdendo contato com o real. Né? Tem pessoas que acham que podem escolher o real, né? Como se tivesse um cardápio. Qual realidade que eu quero? Eu acho que a Terra é plana, a Terra é redonda. Isso não é. Né? Então a coisa é muito grave, muito séria e é difícil, né, os mecanismos de defesa contra isso. Professor, a internet não facilitou nossa vida com isso não, né? Bom, a internet trouxe grandes benefícios e transformações, né? A gente está falando aí que a gente está vivendo a 4ª revolução industrial, né? Que é a revolução onde as máquinas são inteligentes, as máquinas tomam decisão, a gente tem evolução dos canais de comunicação, né? Então hoje essas notícias elas podem chegar por N formatos, né? Antigamente você tinha predominantemente a TV, a mídia impressa, né? Como os canais de comunicação, mas hoje a gente tem as redes sociais que conseguem difundir uma informação muito mais rápido e aquela pessoa que está ali às vezes num lugarzinho escondido do Brasil, ela consegue produzir uma informação não verídica que consegue tomar lastro rapidamente, né? Engraçado, o Joseph Goebbels, né, que era lá daquela questão da propaganda nazista e tal, ele sempre dizia que uma mentira contada 1000 vezes passa a ser verdade. É isso mesmo, gente? É isso, e a questão, né, o que complica muito, é que essa mentira hoje você tem dois aspectos, né? Primeiro, ela pode ser muito sofisticada, né? Você pode criar a imagem de uma pessoa falando algo que ela nunca falou, e aí fica muito difícil defender. E tem outro aspecto, que é as fake news incentivando as emoções radicalizadas. Isso é da época do fascismo, do nazismo, o que a gente chama de ignoródio. Mexe com a emoção, né? Isso, a grande questão é mexer com a emoção, não é a racionalidade. É difícil você argumentar com uma pessoa que está mergulhada no ódio político, que é alimentado
pelas fake news, né? E é Professor, deepfakes, né? O professor José Luiz jogou a bola aí, né? Jogou e trouxe uma questão importante. Quando a gente analisa a estrutura de uma deepfake, quando a gente analisa também a estrutura de uma fake news, ela tem um componente que é uns 30% daquela notícia, ela é verdade. Então, ele traz um componente de verdade para gerar aquela crença, né? Fala assim, olha, saiu em tal canto e você vai ver ali, aquilo ali realmente existe. E aí, em um dado momento, ele começa a fazer a introdução da mentira, da falsa verdade, da falsa promessa, e a pessoa que já está achando que aquilo ali é verdade, ela acaba crendo que os outros 70% ela é real. E hoje a gente tem, as máquinas, elas conseguem recriar rosto, voz, posição, entonação de voz, uma precisão absurda. Uma pessoa leiga que não tem um domínio de tecnologia, ou às vezes até um treinamento, um conhecimento teórico, ela não consegue identificar. E quais são os recursos atuais que a gente consiga identificar, por exemplo? Bom, hoje em dia a gente... Tá difícil, né? É complexo. Vai que tem algum aplicativo, alguma coisa. Qual que é a dica básica, né, para quem está em casa aí também, né? Ó, chegou aquele vídeo do WhatsApp, chegou aquela notícia, o que eu posso fazer? É checar em veículos de comunicação Joga no confiáveis. Google também, Joga né? no Google, vai num veículo de comunicação confiável, checa aquela notícia, porque muitas das vezes o vídeo que vai chegar para o WhatsApp é aquele apresentador famoso, é uma pessoa conhecida falando alguma coisa e você não pode acreditar naquilo. Meu pai cai em todas. Ô, professor José Luiz, é importante, até para a gente poder ajudar essa democracia, a gente combater essa fake news? Chega no grupo da família lá. Eu sou a chata do grupo da família, né? Meus tios mandam, leva gente, pelo amor de Deus, já pega os fatos, boatos lá e já joga um monte para eles verem também que não é um canal só. É importante a gente fazer esse trabalho? É fundamental. E fundamental que esse trabalho seja feito, como você disse, por cada um de nós, inclusive na família. Porque a gente tem um conceito contemporâneo dentro dessas chamadas guerras híbridas, são mecanismos variados de guerra, né, para chegar a objetivos políticos, econômicos, etc. A guerra de afetos. Então, a fake news, né, junto com a inteligência artificial, com as informações que são zilhões de informações que a gente disponibiliza o tempo todo, né, na internet, né, ela consegue afetar emocionalmente as pessoas, levar as pessoas para mergulharem em emoções radicalizadas. Então, isso que é o plano do afeto, essa afetação negativa, gerando o ódio, né, e a ignorância, sempre vem juntos, né, ela tem que ser combatida no campo também dos afetos. Então a gente precisa ter paciência, né? É o espaço do afeto, é o espaço mesmo, né, local, da família, etc., com muito diálogo, muita paciência, porque não se trata simplesmente de argumentos racionais. O povo fica com raiva na hora que a gente diz. Fica, mas a gente tem que ter paciência, dar um beijinho, não, faz isso não. Ô, professor Marcos, o que vem por aí? Porque esse mundo da tecnologia também é uma loucura, né? Piscou, mudou. A gente pode esperar que as transformações para os próximos 10 anos, inclusive eu conversava com o professor Zé Luiz sobre essas mudanças que as máquinas vão trazer, né? Então, assim, a gente vai ter transformações que vão impactar mercado de trabalho, né? Tudo que for processos burocrático, tudo que for conjunto de padrões repetitivos, a máquina vai conseguir fazer sozinha, né? Então, fala-se muito que as inteligências artificiais vão estar dentro de casa, vamos ter robôs, sim. A gente já tem Alexas que respondem a comandos de voz, Deus me livrou de medo estranho. Ô, professor, para a gente ir caminhando para o encerramento, infelizmente, gente, mas assim, aqui é intenso, mas é bom. Eleição, ano que vem. Pois é um grande problema, porque as fake news, e não é simplesmente a construção da mentira, ou esses caras que acertam 1 milhão, 2 milhões de seguidores, etc. É como que é feito, é construído isso para tirar o jogo eleitoral democrático do espaço da discussão racional e levar para um espaço emocional. Essa é a questão central, e isso é feito cientificamente. Né? E a gente precisa da ajuda de vocês para a gente poder ver como é que a gente defende. Nós estamos falando lá fora, que é fundamental. O problema não é a tecnologia. O grande problema da humanidade hoje, e talvez de muito tempo, é a ética. Nós precisamos de uma sociedade de uma ética da vida, de uma ética humana. Não é a tecnologia. A tecnologia vai nos liberar de um monte de trabalhos chatos, né? O problema é o uso que a gente dá à tecnologia. Ô, professor Marcos, a gente terminar, 30 segundos. E a tecnologia tem ética? E posso emendar uma também para tentar? Fake news, foi vítima de fake news. E agora? Quais são as medidas? Bom, vamos lá.
A tecnologia ela precisa ser regulamentada, né? A inteligência artificial é algo antigo, mas que agora entra na sociedade. E a gente precisa que nos próximos 5 anos a gente estabeleça os limites de atuação da tecnologia para que ela não invada padrões éticos, não gere problemas de propriedade intelectual, de problemas, por exemplo, de tomar decisões erradas que deveriam ser tomadas por seres humanos. E caiu na fake news, faz o quê? Caiu na fake Ou news. Ou foi vítima de fake news? Checa a notícia, né? Checa tudo que você receber. Dá uma olhada em portais de confiança, né? Portais, veículos de comunicação de confiança. Mas se você foi vítima, né, de alguma tentativa de estelionato através da tecnologia, procura uma polícia, abre um boletim de ocorrência, né? São os procedimentos básicos, né, que a gente deve fazer. Ô, gente, o debate foi bem. muito rico. Agradecer aos dois, professor José Luiz Quadros, professor Marcos Arraes também, todos aí da PUC Minas, nossa querida PUC Minas. Foi muito bom recebê-los aqui, espero vê-los de novo, tá? Tribuna Livre vai ficando por aqui mais uma vez, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Voltamos amanhã, se Deus quiser, com as graças aí de Nossa Senhora da Piedade. Isso mesmo, até amanhã, pessoal. E sigam as nossas redes sociais, no Instagram. Também tá lá, ó, Rádio América Oficial, hein? E TV Horizonte Oficial. Participa com a gente das nossas enquetes. Até amanhã. Até amanhã.